Vamos começar a estudar Mishnah 6 do capítulo 1. Estamos na página 36 do nosso livrinho de Mishnah Moed Katan. Então vamos continuar. Nós tínhamos visto sobre a importância de respeitar, por assim dizer, essa dualidade de Hol HaMoed, que por um lado um dia profano, um dia que podemos fazer certos trabalhos, e por outro lado devemos manter isso ali e preservar a certa santidade que tem na data. Então, na prática, vamos lá, Mishnah 6. Ein chofrin kuchin ukvarot bamoed, aval mechanchin et hakuchin bamoed. Na prática, nos diz a Mishnah, não podemos cavar locais de enterros ou túmulos, tumbas, durante Hol HaMoed, mas podemos ajustar o tamanho dos locais de enterro durante Hol HaMoed, que se refere aqui mechanchin. Mechanchin seria, na prática, inaugurar, mas se refere a corrigir e consertar os lugares. Ok? O que se refere aqui? Vamos entender um pouco melhor. Antigamente, havia um hábito de preparar em Hol HaMoed, ou seja, sempre, se tinha preparados tumbas ou nichos, lugar onde se enterra as pessoas. Ou seja, cavavam, por assim dizer, cavavam os túmulos, por assim dizer, e deixavam prontos. Na hora que precisar, já está pronto. O que acontece? Tem vezes que você não tem pessoal suficiente para fazer outra mão de obra pesada. Hoje em dia, se alguém foi para o cemitério, vê que tem uma retroescavadeira que foi feita já com um tamanho especial, que cabe justinho, etc, etc, etc. Estamos falando de 2000 anos atrás, onde não tinha retroescavadeira, onde era tudo, como diz, a força de pulmão. Então, simplesmente, a Mishnah nos ensina que era o hábito, naquela época, já deixar sempre, quando temos condições, deixamos preparados túmulos. Inclusive, um dos comentaristas diz que se fala, aqui está se tratando, por exemplo, de Jerusalém, onde foi feito a Mishnah, e lá em Jerusalém, que se refere, principalmente, é impossível que aconteça que não morra alguém todo dia. Então, uma cidade grande é uma lógica, alguém vai morrer todo dia. Então, todo dia vai ter necessidade. Então, deixar túmulos preparados não é um desperdício. Ok? E era algo que era feito frequentemente. O que temos aqui, na prática? Temos na Mishnah dois casos. Diz primeiro, en chofrin kuchin, ukvarot bamoed, aval mechanchin. Não fazemos, mas consertamos. O que significa? Primeiro que nada, mesmo que você vai precisar de Hol HaMoed, uma vez que você não tem ninguém que faleceu, mas provavelmente alguém vai falecer, porque não existe não falecer ninguém. Não é agora Covid, 400 mortos por dia, 500 mortos. Não, tudo isso daqui não tem. Mas alguém vai morrer. Mesmo assim, a mitzvah é fazer algo para alguém que precisa. Então, não podemos fazer em Hol HaMoed, porque talvez vamos precisar hoje mesmo Hol HaMoed, ou talvez amanhã. Então, não se pode fazer em Hol HaMoed, deixar já a mais. Por exemplo, morreram 4. Já que fomos até o cemitério, a gente trocou de roupa, foi até lá, pegou na pá, etc., para fazer o buraco. Então, já fizemos 4, faz 5, já que está aqui, por via das dúvidas, deixa um pronto. Nos ensina a Mishnah, isso não pode ser feito. Mas pode ser uma necessidade e é uma mitzvah? Uma vez que voltamos ao assunto, envolve um esforço adicional e não temos uma necessidade real que temos alguém que já precisa usar, não deve ser feito. Porém, temos uma outra realidade. Vamos imaginar uma situação semelhante antes de Yom Tov. Ou seja, antes de Yom Tov precisava cavar 4 buracos, cavaram 6. Já deixaram 2 prontos. Só que acontece, os 2 buracos que deixaram prontos, quando chega Hol HaMoed, eu vou precisar usar. Só que às vezes deixaram pronto um buraco que é curto demais, porque o falecido é mais comprido, é mais alto.
Ou talvez ele é estreito demais, o falecido é mais largo, ocupa mais espaço. Seja como for, posso consertar, que esse conceito aqui, mechanchim, que chama aqui, seria a tradução literal, seria inaugurar, como falamos antes, o sentido aqui que podemos consertar ele e adaptá-lo conforme a necessidade. De fato, isso que nos ensina aqui a Mishnah, que podemos sim adaptá-lo, no caso, ajustá-lo para a necessidade, certo? Mesmo que isso vai correr, como chama? Envolver muito esforço, obviamente não tem problema nenhum, certo? Por quê? Porque tínhamos visto que aquilo que era muito esforço não pode ser feito. Mas na prática, surge aqui um comentário interessante, que isto daqui é muito óbvio. Por que muito óbvio? Porque se eu posso fazer um buraco em Hol Moed para enterrar alguém, lógico que posso consertar um buraco. O que dá mais trabalho? Fazer um buraco de zero ou, eventualmente, pegar em Hol Moed e consertar um buraco que já preexistia, como falamos. Eu já tinha feito, antes de Hol Moed, um buraco, vamos dizer, de 60 centímetros de largura por 1,80. E faleceu alguém que mede 1,90. Então, vou ter que fazer, eventualmente, mais 10 centímetros. Eu posso cavar 1,80. Qual é a dúvida dos 10 centímetros? É óbvio, certo? Mas a Mishnah quer nos ensinar que você talvez poderia pensar, uma vez que isso foi feito antes e aqui não teria condições, ou sim, nos ensina a Mishnah, não tem problema nenhum, podemos fazer normalmente. Está claro? Ok? Podemos consertar aquele buraco que já tinha sido como chama? Preparado com anterioridade antes de Yom Tov. Continua a Mishnah e nos ensina. Vamos lá, a segunda parte da Mishnah. De fato, essa Mishnah, como vemos aqui, tem duas partes. Segunda parte da Mishnah nos diz: Veosin nivrechet bamoed. Podemos fazer em Hol Moed. Estou aqui no livro errado. Então, fazemos nivrechet em Hol Moed. Podemos fazer em Hol Moed, certo? E na prática, estamos falando de coisas permitidas. Podemos fazer, certo? Que se chama aqui seria um tipo de tanque para lavar roupa, ok? Ve'aron imamet bechatzer. Por quê? Qual é a vantagem, na verdade, do primeiro caso, que podemos fazer esse buraco para lavar roupa, esse tanque? Porque, obviamente, estamos tratando de quê? De um tanque que vou usar em Hol Moed para lavar roupa, que posso precisar ou em Hol Moed ou em Yom Tov. Se vocês se lembram, um dos princípios que falamos na aula de introdução segunda-feira foi que a gente não pode fazer em Hol Moed um trabalho visando depois de Yom Tov. Hol Moed, eu pouco trabalho, estou com tempo livre, vou aproveitar e vou fazer. E queria a pessoa, vamos dizer, vamos imaginar, a pessoa é shochet, é abatedor, ele faz o abate de animal, mas ele não trabalha em Hol Moed. Já o açougue tem todo no freezer, ele não trabalha Hol Moed. Chega em casa e a mulher diz, bom, já que você está em casa e não está trabalhando, aproveita, vamos pintar a casa para depois ficar bonita, que vai ter uma festa, já vamos deixar a casa bonita. Olha, vou ter, depois de Yom Tov, vou ter que lavar toda a roupa que a gente trocou todo esse período, então vem me arruma o tanque de roupa para poder lavar roupa depois. Isto daqui não pode ser feito. Por quê? Porque estou fazendo em Yom Tov um trabalho que, na verdade, não tem necessidade nem no Yom Tov, não Yom Tov, estou fazendo um trabalho em Hol Moed que não tem necessidade nem no Hol Moed nem no Yom Tov. Está claro? Então, basicamente, essa é a questão aqui. Nos ensina que simplesmente vou poder fazer, ok? Por quê?
porque tem uma necessidade iminente, que é lavar a roupa para usar talvez amanhã, lavar a roupa das crianças, lavar a roupa do adulto, que vou precisar porque não tenho outra roupa, ou inclusive não para o próprio Chol HaMoed, mas Yom Tov. Chol HaMoed também pode preparar para os últimos dias de Yom Tov. Digo últimos aqui fora de Israel. Em Israel só um dia. Ok? Se tiver alguma pergunta, pessoal, fazem um sinal no texto aí do lado do nome. Mais ainda, continua a Mishnah e nos diz, Ve'aron imamet bechatzer. Podemos fazer um caixão, ou seja, se tiver que fazer um caixão para enterrar um falecido, certo? Onde se faz caixão, certo? Então pode ser feito só no lugar onde o falecido está. Ou seja, na prática, se vou precisar fazer, cortar madeira, fazer tudo o que eu preciso, como falamos o exemplo do tanque, posso fazer o tanque para lavar roupa que vou precisar, certo? Ou seja, o tanque não posso fazer, mas se não tenho o tanque, não posso lavar roupa. E se não lavo a roupa, não vou ter o que vestir. Vai faltar um kavod de Yom Tov, de Chol HaMoed mesmo. Então, nesse caso, posso fazer o tanque. Nos diz aqui, uma vez que tiver um falecido, não é kavod. É verdade que enterrar um falecido não é assunto de Yom Tov. Mas ficar com o falecido sem enterrar não é kavod nem para o falecido, nem para os vivos. Para o falecido, óbvio que não é kavod. E para nós, deixar desrespeitando um falecido, mesmo que não seja um ser querido meu, não é uma atitude de respeito, uma atitude de dignidade. Está claro? Então, por essa razão que pode ser feito o caixão em Chol HaMoed sem problema nenhum. Rabi Yehuda, ao ser, Rabi Yehuda diz, não posso. Não posso cortar a madeira, etc., para fazer o caixão com as tábuas. Ela im ken yeshimon esarim. A menos que as madeiras já estejam cortadas. Ou seja, na prática, Rabi Yehuda me diz, você é da Hebra Kadisha, seja cuidadoso e prepare de antemão, eventualmente, um promédio de madeira necessária para fazer os caixões, para poder enterrar todas as pessoas que precisam ser, que possa vir a ser necessário enterrar em Chol HaMoed. Ok? Ou seja, na verdade, Rabi Yehuda não vai me permitir fazer todo o esforço completo. Aqui, na prática, tem várias opiniões, na prática, de como explicar isso daqui. Uma das opiniões, certo? Que a doutora Sotiomtov diz que, por quê? Porque é fácil conseguir madeiras já cortadas. Talvez você não vai ter uma madeira de uma peça só, e como dimos o exemplo antes, para um caixão de 1,90 por 60. Mas talvez usando várias madeiras juntas, você vai conseguir. Certo? Sempre tem algum caixão de frutas aí, no Ceasa, que você pode reaproveitar eventualmente. Não tem que ser madeira de primeira linha, etc, etc. Então, na prática, isso é o que diz uma opinião, que essa questão de Rabi Yehuda. Rabi Yehuda diz, uma vez que você ir pegar uma tora nova, e essa tora, ou eventualmente podar uma árvore, e fazer madeiras, para poder você depois fazer o caixão, etc, etc. Isso daqui é muito esforço, isso é proibido em Chol HaMoed. Está claro? Não é proibido enterrar, não é proibido fazer o caixão, mas, entre aspas, então deixa pronto já madeiras necessárias. Na pior das hipóteses, se não usar em Chol HaMoed, vai usar depois de Chol HaMoed. Mas se há um negócio que nunca tem crise, nunca para, é cemitério. E, lamentavelmente, isso daqui faz parte e sempre tem freguesia. Pode ser que o freguês não venha hoje, pode ser que na semana que vem, mas ele, como chama, de forma certeza, ele vai acontecer. Então não tem problema nenhum e podemos evitar isto em Chol HaMoed, o que seria, na prática, conforme a opinião de Rabi Yehuda, não é um kavod legal para, como chama?
para Hol HaMoed a gente fazer todo esse trabalho. Ok? Tem opiniões que dizem aquilo que falamos antes, aquele tanque para lavar roupa. Tem opiniões que dizem que não é necessariamente essa é a explicação, senão que se trata daqui de fazer um tanque eventualmente para lavar o próprio morto, porque todos estamos falando em função do morto. As coisas que fazemos em relação a túmulo, caixão, tudo mais. Então, tem opiniões que dizem, peraí, nós estamos falando até agora de assunto relacionado com falecido, o que você me muda de tema? Ou uma outra opinião diz para quê? Para as pessoas que se dedicaram a tratar com o morto, de enterrá-lo, levá-lo, etc., possam fazer Netilat Yadayim. Já vemos aqui que, inclusive, esse conceito que nos diz aqui dessa piscina, desse tanque, ok? Ou se Nivrechet, vamos ver a que se refere esse Nivrechet, temos controvérsias nas opiniões. Por quê? Porque, em definitiva, estamos falando de algo que está ligado com o assunto de não necessariamente lavar roupa, que seria, vimos que também seria permitido, senão dos mesmos assuntos que a Mishnah já estava tratando, que era do falecido. E como fica com a opinião que me falou que Nivrechet se refere a tanque? Mudou de tema? O que vocês acham? O pessoal está dormindo bem, hein? Não, não mudou de tema. Eu vou acordar vocês. Não mudou de tema. Por que não mudou de tema? Porque na primeira parte estamos falando de quê? De cavar um poço para enterrar. E aqui estamos cavando um poço para lavar roupa. A pergunta é, cavar poço é esforço ou não é esforço? Então, a pergunta é tamanho do poço, qual a necessidade, etc. Contudo, o tamanho do poço, eventualmente, o tipo de terra que tivesse, uma terra dura ou terra mole, etc., vai implicar em esforço demais. Como nós já falamos que é proibido em Hol HaMoed. Então, a pergunta, se um trabalho para lavar roupa, que a roupa posso precisar para Hol HaMoed ou para o Yom Tov, certo? Então, fazer o poço para lavar a roupa, ou no caso, como falamos antes, que está no mesmo assunto, Netilat Yadayim, lavar o falecido, tudo mais, é permitido ou não em Hol HaMoed? Porque, em definitiva, qual é o trabalho? Cavar. Certo? Cavar para uma coisa, cavar para outra, estamos cavando. A pergunta, pode cavar em Hol HaMoed? Então, a resposta, se é em função de uma mitzvah iminente, como eventualmente enterrar alguém, lavar a roupa para Hol HaMoed, etc., poderá cavar em Hol HaMoed. Ficou clara a ideia, pessoal? Legal. Então, vamos passar para a Mishnah 7. Eu achei interessante fazer essa colocação, como que a Mishnah aborda aparentemente dois assuntos totalmente desconectados, não tem nexo entre eles, e na verdade tem todo o nexo um com o outro. Ou seja, ficou claro, está bem claro aqui como de uma maneira ou de outra, ambos estão falando, em definitiva, do mesmo assunto. Não é que de repente vamos dizer, puxa, o rabino aqui que fez a Mishnah pirou. Ele mudou de um tema para outro. Ok? Vamos lá. A Mishnah 7 estava na página 38. Ein nosin nashim bemoed. Antes de mais nada, esclarecer uma regra importante que o Talmud vai discutir aqui, e eu vou fazer uma pequena introdução para o pessoal entender. Diz a regra, Ein mearbin simcha besimcha. Não se pode misturar uma alegria com outra. Por exemplo, não posso fazer casamentos em Shabbat, em Yom Tov, nem em Hol HaMoed. Não porque é proibido, na verdade, fazer uma cerimônia de casamento, não necessariamente precisa escrever para fazer o documento, pode deixar pronto de antes, não precisa assinar, faz o kinyan na frente de testemunhas, etc. Já te dou, Marcos. Há uma questão que não misturamos duas alegrias. Quando a pessoa vai se alegrar, não sabemos se ele está alegre porque está casando, não sabemos se está alegre porque é Yom Tov,
e temos a mitzvah de Samachta Bechagecha, te alegrar em Yom Tov, temos a mitzvah de estar alegre em Chol HaMoed, que entra do pacote de Yom Tov, ao ponto temos que estar alegre em Chol HaMoed, que tem uma halachá que muitas pessoas não conhecem, que em Chol HaMoed temos o hábito de beber pelo menos um reviit de vinho, uma taça de vinho, não daquelas assim de tamanho gigante, uma taça de vinho, pelo menos 86 ml, que seria um reviit, para poder manter a alegria. Ou seja, essa bebida de vinho, na prática, isso daqui pode ser principalmente, acho, um motivo de... Não acho, perdão, está trazido na halachá, é um motivo de alegria para Chol HaMoed. Então, provoca alegria. Se você não tem alegria natural, vai ser uma alegria provocada. Ok? Então, aproveitar, liberar um instante. Marcos está aqui. Marcos pode fazer a pergunta. Levantou a mão. Eu liberei o microfone, depende de você. Não, até que eu consiga acertar, depois que você libera, leva um tempinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. E se você tem uma coincidência de alegria com alegria, um Yom Tov, você tem que fazer um Brit Milá, e são coisas que você não pode adiar, cai um Bar Mitzvah com uma outra... Pode coincidir duas alegrias que você não tem como adiar, como eu expliquei agora. Um Yom Tov com um Brit Milá. Muito boa pergunta. Aqui é uma alegria que aconteceu, não fui eu que programei. Ou seja, a Torá me obriga, quando nasce a criança, no 8º dia a fazer Brit Milá. Então, eu não determinei quando ele vai nascer. Ele nasceu no dia que nasceu, no 8º dia, se Deus quiser, com saúde e tudo mais, tem condições, faz o Brit Milá. Ou no 30º dia faz o Pidyon Haben, mas Pidyon Haben, uma vez que tem que resgatar o primogênito, se é Shabbat, ou se é Yom Tov, etc., é adiado. Mas não pela alegria, senão porque como se fosse uma operação comercial, que o pai está comprando a criança, resgatando com as 5 moedas do Cohen. Um pouco diferente, mas o conceito de alegria existe, mas não é uma alegria que eu programei, não é uma alegria que eu simplesmente marquei. Eu não vou marcar naquele dia. Aconteceu? Então é outra coisa diferente. Está claro? Então, voltando ao nosso assunto, diz a Mishnah, Ein nosin nashim b'moed, e não se fazem casamentos, não se casam em Chol HaMoed, lo velut betulot velo almanot. Por via das vezes, eu vou dizer, mas talvez casar alegria, casar com uma mulher virgem, etc., é uma situação. Casar com uma mulher já viúva é diferente, certo? Principalmente se ela é viúva, já teve 4 maridos, etc., e você é a 5ª vítima, digo 5º marido. Então, na prática, nos ensina a Mishnah que é diferente, talvez. Diz a Mishnah, não se faz casamento nem com uma nem com outra. Teoricamente, quem está casando, ele está querendo casar, e ele está feliz, ele não sabe o que ele espera, coitado. Então, na prática, nos diz a Mishnah também, mesmo assim, também, lo meyavmin, também não se faz ibum. Ibum é um casamento diferente. Ibum, na verdade, é um caso, teve um cidadão que ele casou e, lamentavelmente, ele faleceu e não deixou filhos. Então, a viúva dele, ela não é simplesmente uma viúva, ela é uma Yevamá. Yevamá, ela tem que casar com o cunhado, certo? Para deixar uma descendência, uma memória do marido falecido que não deixou filhos, certo? Se o cunhado não quiser, entre aspas, desprezar ela, então ele aí tem que fazer chalitza, certo? Um tipo de, uma outra mitzvah, uma outra opção que a Torá dá. Mas, no caso, se ele topa casar para perpetuar a memória de seu irmão falecido, isso daqui será ibum, diz a Mishnah, mesmo isso daqui, que não é um casamento que você escolhe, um casamento que você elege, um casamento que você opta, um casamento que de alguma maneira está fazendo mitzvah de honrar a memória do irmão, também não pode ser feito em Chol HaMoed.
E todos eles a mesma regra. Por quê? Porque nós acreditamos que uma alegria para ele, aliás, não acreditamos, estabelecemos, isso é considerado uma alegria. Se ele está casando porque ele quer, então quando finalmente consegue casar, ele está feliz de poder casar. Então, por esta razão, nos diz a Mishnah, no caso, ele poderá. E Marcos pode perguntar. Libera o microfone. Marcos? Agora você liberou. Não estava liberado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Duas perguntas. Primeiro, você comentou se ele não quer casar. E se ela não quer casar com o cunhado? Ela também tem o direito de não querer. Você nem tocou nesse assunto. Você falou ele. E a segunda coisa, se ele for casado, então aí pode fazer a bigamia? Ele pode casar 2 vezes? Calma. Pela Torá poderia a bigamia, certo? Contudo, na prática, hoje em dia, a gente não costuma fazer isso, pode fazer. Durante as gerações, durante os anos, mais o que se fez foi questão de halitzá, porque aqui a descendência, inclusive o filho não será dele, será filho do irmão, considerado. É uma situação tanto que delicada, uma questão, não necessariamente sempre os cunhados se gostam, se dão bem, etc. Então, uma vez que tão delicada, a Torá mesma nos traz a possibilidade de fazer a halitzá. Não é um jeito que nossos sábios deram, a própria Torá deu esta possibilidade, deu essa brecha no caso. Ok? O Bruno te perguntou se a poligamia está proibida por lei rabínica. Sim, não está proibida pela Torá. Quando digo Torá, não é lei rabínica. Vamos lá. Continuamos na Mishnah. Só que a Mishnah nos traz uma exceção interessante. Não entendi a pergunta. Vamos continuar. Mishnah diz: Aval Mahazir uet grushato. A pessoa tem uma mitzvah, uma pessoa que se casou, divorciou da sua esposa, ele pode voltar a casar com a sua ex-esposa, a menos que ele seja Cohen. O caso que a pessoa volta a casar com sua ex-esposa, isso é considerado e chamado de Mahazir grushato, devolve a sua desquitada. Ok? Então, como ele devolve a sua desquitada, ele volta a casar com sua ex-esposa, é uma mitzvah especial e não tem alegria tão grande porque ele já sabe o pacote que está levando, eventualmente, não se considera tão, como chama, tanta alegria assim. Então, no caso, nos ensina aqui a Mishnah que, nesse caso, sim, poderia casar em Hol HaMoed, porque ele já conhece, já sabe, não é como uma nova esposa, que ele ainda pensa que vem maravilha no caminho. Agora bem, nos diz a Mishnah aqui, uma mulher pode preparar suas joias para se embelezar em Hol HaMoed, se refere simplesmente tudo o que ela precise para se embelezar, coisas de tratamentos de beleza. Aqui, Tachshitea se refere de joia, porque o intuito da joia é deixar a mulher bonita, certo? Então, ela pode fazer os tratamentos de beleza para ficar, entre aspas, bonita, para ficar agradável, uma vez que tem ali como chama? As necessidades da pessoa de se sentir bem, e isso faz a pessoa se sentir bem, e estar e se sentir bem em Hol HaMoed é de acordo com o intuito de alegria de Hol HaMoed. Por último, quando já falamos, então agora estão começando a entender, aprender o raciocínio da Mishnah, que liga um assunto com outro assunto que tem a ver. Então, Rabi Yehuda nos diz, Rabi Yehuda Omer, Lo tasud mipnei shenivul ula. A mulher não deve pôr tasud, sid e cal. Na verdade, explica nossos sábios, se refere aqui a um tratamento, na verdade, de um tipo de pasta, como hoje em dia tem mulheres que depilam com cera, certo? Tinha um tipo de cera que era feito à base de cal. Se bem, tinha o intuito de remover os pelos da mulher. Contudo, esse intuito de remover o pelo, na verdade,
ocasionava muita dor, cal e prejudicial para a pele, queima. Então, na prática, diz Rabi Yehuda, não deveria ser feito em Chol HaMoed, porque vai trazer dor, vai trazer angústia. Tem opiniões que dizem, não tem problema nenhum, isso, na verdade, depois está trazido, por que não tem problema nenhum? Porque uma vez que a mulher faz isso porque ela quer, porque vai, mesmo que traz agora dor, vai trazer posteriormente a alegria dela se embelezar, certo? Não parecer, entre aspas, um macaco, está depilada, etc. e tal. Então, por esta razão que, é dor, é desagradável em Chol HaMoed e devemos evitar, mas como isto vai proporcionar uma alegria logo depois, pode ser permitido. Porém, tem opiniões que explicam que Rabi Yehuda está falando aqui, no caso, que eventualmente o efeito dessa cera, dessa massa que a mulher coloca em Chol HaMoed, vai fazer efeito somente quando? Depois do Yom Tov. Se ela vai ter o proveito dos pelos e deixar de machucar e de queimar ainda em Chol HaMoed, então ela vai ter alegria em Chol HaMoed e Yom Tov, será permitido. Mas se ela fizer isto em Chol HaMoed, mas o efeito da alegria que estamos querendo provocar, que eventualmente é permitido a mulher se embelezar, mas esse efeito de beleza vai acontecer depois de Yom Tov. Então, o que ficou em Chol HaMoed? A alegria de Yom Tov ou a tristeza de Yom Tov, a dor, o sofrimento? Ficou sofrimento de Yom Tov. Ficou a alegria eventualmente de quê? Depois de Yom Tov. A alegria depois de Yom Tov não me serve como motivo para, entre aspas, violar o Yom Tov, Chol HaMoed. O Chol HaMoed, eu não posso fazer nada para depois de Chol HaMoed. Se está fazendo para depois de Chol HaMoed, não pode ser feito. Pode ser feito porque vai trazer alegria em próprio Chol HaMoed ou Yom Tov. Se isso não vai acontecer, então não será permitido. Então vemos que há uma coerência, uma lógica muito sensata, por exemplo, muito racional, no que nos ensina aqui a Mishnah, e literalmente todos esses casos vão mantendo exatamente as regras básicas que nós já antecipamos e explicamos na introdução. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Então, vamos deixar Mishnah 8 para, se Deus quiser, próximo shiur.